Direitos, privilégios e os direitos humanos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de hoje, nós pretendemos dialogar a respeito de uma questão que é fundamental na análise de boa parte dos direitos humanos, ou talvez todos, que é a diferença entre direitos e privilégios. E essa é uma questão importante porque, a partir principalmente da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, dos séculos 17 para 18, e seguindo em alguns casos um pouco além do 18, nós temos afirmações de determinados regimes como democráticos e com também afirmação de direitos fundamentais. Nós podemos pegar dois exemplos do ponto de vista histórico: a Declaração nos Estados Unidos, na independência, e depois a própria Constituição, onde se afirma os Estados Unidos da América como a democracia e com respeito aos direitos fundamentais. Algum tempo depois, não muito, a Revolução Francesa também vai ter, inclusive, a primeira, chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que se pretende também um documento que proclama direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais. Nesses dois casos, começando pelos Estados Unidos, nós podemos nos perguntar como eram exatamente esses direitos quando existia a previsão de um regime escravocrata. E a escravidão, é sempre bom recordar o significado dela. Um regime de escravidão, um regime escravocrata, significa o não reconhecimento de uma pessoa como ser humano. Assim como nós poderíamos ter, naquela época, naquele período, um longo período, diga-se de passagem, numa loja, um pequeno comércio, vendido tabaco, uma cadeira, uma mesa, ou ainda numa outra escala, um boi, uma vaca, um cavalo, um ser humano era vendido, ele era propriedade de outro. Ora, se os direitos são direitos para todas, todos e todes, e não são privilégios para alguns, como fica o direito à liberdade, nesse caso? Era para todos? Parece que não. Então, essa grande maravilha anunciada, no caso da República, naqueles Estados Unidos da América, não era exatamente um regime de direitos, e sim um regime de privilégios. A Revolução Francesa, algum tempo depois, uma década e meia, pouco mais, ela tem a sua Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. No caso, a Revolução Francesa, ela não vai afirmar exatamente de maneira tão explícita quanto nos Estados Unidos da América a questão da escravidão, mas ela não era explícita na abolição, porque afirmava a igualdade, mas ainda subsistia. Inclusive, quem tiver curiosidade de ler a respeito da história do Haiti, da grande Revolução Negra no Haiti, uma das razões é que quando se proclama aquela coisa linda, liberté, égalité, fraternité, no francês fica muito mais chique, quando se proclama essas três bandeiras, esses três pilares da democracia da Revolução Francesa, isso não chega para os negros escravizados nas colônias. Ora, então, é direito ou privilégio? Para os negros e mesmo aqueles que eram considerados mestiços no Haiti, a liberdade não havia chegado. Então, aquela liberdade proclamada era um privilégio. Ainda no caso da França, e é importante dizer que houve um embate político. E as mulheres? Porque a declaração não é apenas no nome, que era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque as mulheres não tinham direitos políticos, nenhum. Elas não eram reconhecidas como cidadãs na plenitude de direitos. Então, nós observamos aí a diferença entre direitos e privilégios, porque quando é para alguns, sai do mundo dos direitos e vai para o mundo dos privilégios. Uma outra questão: em boa parte do planeta, sob o regime capitalista, como fica boa parte dos direitos sociais?
o direito à educação, o direito à saúde. Direito à educação, nós podemos olhar aqui no Brasil e ver se ele de fato é um direito para todas, todos e todos, ou é um privilégio. Na medida em que a educação pública não conseguiu se universalizar com a qualidade que deveria ser para que de fato se constituísse como direito, isso ainda é uma promessa, uma proclamação, uma promessa que é importante, nós temos que lutar para efetivar esse direito que a Constituição afirma, a Constituição Federal de 1988 afirma com todas as letras. A educação é um direito de todos, um dever do Estado. Pois bem, ainda estamos buscando a efetivação desse direito. E a questão da saúde? Aí nós podemos ver numa escala até maior, como foi na pandemia agora. Como está a distribuição de vacinas pelo planeta? Quais são os percentuais de vacinação, por exemplo, dos povos dos estados das nações africanas? Portanto, esse direito à saúde está de fato garantido? Ou ainda estamos numa escala de privilégios? Isso é fundamental entender, porque no caso aqui do Brasil, com esse passado colonialista, imperial, monárquico, e mesmo um republicano, né? Aliás, uma república proclamada por monarquistas, né? Que não podia dar muito certo mesmo, esses regimes geraram uma naturalização dos privilégios. Então, hoje, essas desigualdades absurdas que nós temos no Brasil, para algumas pessoas, elas são naturais, são normais, fazem parte de uma normalidade que nós não podemos aceitar. Então é fundamental para quem pretende se construir como defensora, defensore de direitos humanos, é fundamental entender essa diferença radical entre privilégios e direitos. Privilégios para alguns, direitos para todas, todos e todes. E isso vale para todas as esferas, todas as áreas dos direitos humanos, sem distinção. E a nossa obrigação, aqui, como Rádio Noroeste FM, como uma emissora comunitária de luta pelos direitos sociais, em apoio às lutas populares, é pela defesa intransigente dos direitos humanos, do mundo dos direitos, contra esse absurdo espaço ainda existente no nosso país e no planeta, desse mundo dos privilégios. Era isso que nós gostaríamos de colocar. Bom dia, muito obrigado.